Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória ao pastor. Já falou o texto, né? Lucas 15. Abra a vossa Bíblia em Lucas 15. Perdidos e achados. Estava ali louvando a Deus e a Karen, ela deixou uma Bíblia aqui na igreja semana passada e ela chegou para mim e falou assim: aonde está o perdido e achado? Aí eu falei para ela: está em Lucas 15. Lucas 15. Aí ela falou assim: não, mas aonde que fica as coisas que a gente esquece aqui na igreja? Eu já estava falando assim, poxa, ela já está com a revelação, perdidos e achados. Capítulo de Lucas 15, versículo do 11 em diante. Vou deixar a dracma e a ovelha para o pastor José, ou então para a pastora Elisângela. Talvez eles podem pregar todo mundo no filho pródigo também. A gente não sabe, né? Mas Deus sabe. E é muito interessante essa parábola, porque só tem no capítulo 15 de Lucas, não tem em outro evangelho, só no capítulo 15 de Lucas. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura no versículo 11 em diante. Disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço, o mais novo dele, disse ao seu pai: dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Em poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e desperdiçou os seus bens, vivendo ali desolutamente. Essa palavra quer dizer libertinagem. O versículo 14: e havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para apacentar os porcos. Desejava comer ou saciar com as alfarrobas ou as bolotas dos porcos que comia, porém ninguém lhe dava nada. E caindo em si ou tomando em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e terei com meu pai. Vou dizer: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. Levantou-se e foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, o seu pai o viu. Correu e se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, aos seus empregados: trazei depressa a melhor roupa e vestiram, pondo-lhe o anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e vamos nos alegrar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. O versículo 32: mas era justo alegrar e nos folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Glória a Deus. Irmãos,
é uma palavra forte. Eu trabalho com pessoas, trabalho na área de recuperação e sempre estou meditando, pregando sobre essa palavra. E aqui na parábola de Lucas 15, não é 3 parábolas, é uma parábola aqui dividida em 3 propósitos, princípio. A primeira parábola, que quer dizer parábola? Parábola quer dizer ensinamento, uma mensagem indireta, para anunciar um propósito por meio de comparação ou analogia. Jesus usava muito parábola para explicar, falar do reino de Deus. E essa parábola, a primeira que fala do bom pastor aqui, das 99, fala a respeito de um Deus que vai atrás do pecador, daquele que está no mundo, que não conhece a palavra, não tem condições de se levantar sozinho, de ir para a igreja. Aí o bom pastor, ele vai atrás da ovelha perdida. E a dracma, que é uma moeda, fala de alguém que se perdeu dentro de casa, de uma moeda que se perdeu dentro de casa. Pode ser que alguém que esteja dentro da igreja está se perdendo. Alguém que está longe, às vezes, da comunhão, da intimidade com Cristo, porque essa dracma aqui, ela foi perdida dentro da própria casa, porque estava suja e porque estava escura. Alguém que precisa ser restaurado, alguém que precisa voltar para os braços do Senhor. E o filho pródigo representa aquele que está dentro da igreja, alguém que está dentro da igreja, que ele deixa a igreja e ele vai para o mundo. Ele vai viver a sua vida lá fora e depois retorna. Pródigo não quer dizer aquela pessoa que vai e volta. Pródigo quer dizer aquela pessoa que esbanja, que gasta o seu dinheiro naquilo que não é comida e nem bebida. Aqui no caso, pródigo, porque ele desperdiçou o dinheiro do seu pai. E nós vamos aprender algumas lições sobre esse rapaz, sobre a maneira como ele agiu. Primeiro, no versículo 11, diz assim a palavra de Deus: e disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao seu pai: me dá a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu entre os 2 a fazenda. O que aconteceu aqui? Esse rapaz, ele vivia com seu pai, vivia ali naquela família, com o seu irmão, mas ele tinha um desejo no seu coração de sair de casa, de ir conhecer o mundo lá fora. Mas ele sabia que isso era errado. Ele sabia que isso não agradava a Deus e muito menos o seu pai. Esse rapaz, ele era uma pessoa obstinada. O que é obstinada? É aquela pessoa persistente, aquela pessoa inflexível, é aquela pessoa mesmo sabendo que está errado, mas ela permanece ali e faz de tudo, não importa a maneira, para conseguir algo que ela queria. Ele sabia que era errado, e não foi uma vez só que ele chegou ao seu pai e falou assim: pai, me dá a minha herança. Não, foi várias vezes, tanto que o texto aqui diz assim, me dá. Várias vezes ele chegava ao seu pai: pai, eu quero a minha parte, eu quero ir embora, eu quero aquilo que me pertence. Ele era obstinado, sabia que estava fazendo errado, ele sabia que isso não agradava, primeiro a Deus e muito menos o seu pai, mas ele estava ali pedindo a sua herança. Até então, porque na lei judaica,
e ali nos costumes judaicos, o filho não poderia pedir a herança enquanto o pai estava vivo. Isso era uma afronta, isso era uma humilhação para o pai. O filho ainda vivo, o pai vivo, e o filho dizer: pai, me dá a minha parte. Isso aí era uma humilhação. Isso era contra a cultura e também contra o costume judaico. E também, quando o pai falecia, ele morria, quem ficava responsável não era esse filho, era o outro mais velho, porque era o primogênito. Então, ele, mesmo sabendo que ele estava transgredindo o costume, ele estava ali fazendo o que era errado, mas mesmo assim, ele permaneceu, ele foi indutivo e ele também foi inflexível, sabendo que estava errado, persistente. Ele não estava nem aí com as consequências, simplesmente ele dizia: me dá, me dá, me dá. Eu quero a minha parte. O pai, por um período de tempo, talvez disse não, mas chegou uma hora que ele falou: não, então vou repartir. Aí começou a sua queda. A sua queda começou obstinação. Às vezes, irmão, nós queremos alguma coisa. Deus me dá, me dá, me dá. Deus, eu quero, mas Deus sabe que não é bom para nós. Quando Deus diz não, não é porque não nos ama, é porque Ele nos ama. Quando Deus diz não, é porque Ele quer o melhor para nós. Mas quando nós insistimos, nós somos obstinados, e nós queremos dizer: me dá, Deus fala: então vou te dar. E Ele aqui pegou a sua parte, Ele pegou a sua herança, mesmo sabendo que estava errado, e Ele partiu para uma terra longe, porque na sua mente Ele queria dizer assim: não, eu quero pegar minha parte, quero ficar do meu pai e nem do meu irmão, porque eu não quero saber que ninguém saiba o que eu estou fazendo. Eu vou para uma terra bem distante. E ele partiu para uma terra distante, foi viver ali segundo a vontade da sua carne. Foi fazer o que dava na sua teia, na sua mente, viver segundo a sua vontade, a inclinação da sua carne. Mas ele pensava que talvez o dinheiro não ia acabar. Mas chegou uma hora que o dinheiro acabou, a herança foi embora. A herança foi embora. Irmãos, você sabe qual que é o perigo? É quando as pessoas querem viver longe de Deus. Enquanto ele estava em casa, ele tinha um cuidado. Mas ele foi para uma terra longínqua, uma terra longe do seu pai. Ele se afastou. Você sabe muito bem, eu sei, que o ser humano, quando ele se afasta de Deus, quando ele deixa as coisas de Deus, ele vai se envolvendo com as coisas do mundo. O ser humano, quando ele vai deixando as coisas de Deus, ele vai se afastando de Deus, o pecado vai se aproximando. Por isso que a palavra de Deus diz no livro de Isaías 59, que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem seus ouvidos agravados, para que possa ouvir. Mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. O apóstolo Paulo diz que todos pecaram e todos se afastaram da glória de Deus. O ser humano, quando ele se afasta de Deus, quando ele vai deixando a presença de Deus, ele vai distanciando de Deus e ele vai se aproximando do pecado. As coisas de Deus vai perdendo valor e as coisas do mundo vai pegando força. Porque a primeira recaída, irmão, não é a física, o ato, é a espiritual. Eu trabalho na área de dependência e eu sei que a primeira recaída é quando deixa de buscar,
quando as pessoas deixam de estar na presença de Deus. E recaída não é apenas voltar na prostituição, não é apenas voltar a ter o uso de álcool ou de droga, mas quando deixa de buscar a presença de Deus. Porque o ser humano, quando ele está na presença de Deus, quando ele busca a presença de Deus, quando ele está em comunhão com Deus, ele não tem necessidade de mentir, de prostituir, de bebida, de droga. Ele não tem necessidade, porque a presença de Deus substitui qualquer prazer nessa vida. Mas quando o homem começa, ou a mulher, a afastar de Deus, o pecado fica forte, as coisas do mundo. O que aconteceu com esse jovem? Ele saiu de casa e ele foi para uma terra distante, e lá ele se envolveu no pecado. Ele perdeu todo o dinheiro, tudo aquilo que o seu pai conquistou, ali com meretrizes, orgia, bebedice, e acabou o dinheiro. Aí quando acabou o dinheiro, aí começou a padecer necessidade. Começou a padecer necessidade, teve que arrumar um trabalho, um emprego. Ele começou a passar fome. Imagina só, irmãos, um rapaz que tinha dentro da sua casa vários empregados, a comida na hora certa, tinha ali várias refeições por dia, e agora ele estava passando fome, estava ali sem ter o que comer. Imagina só na sua mente, e além da humilhação, porque por causa das suas necessidades, ele teve que cuidar dos porcos, e para o judeu cuidar dos porcos era uma humilhação, mas ele teve que cuidar. Agora, o que me chama a atenção, para quem que Jesus estava falando essa parábola? Qual que era os ouvintes que Jesus estava falando essa parábola? A gente lê no capítulo 15, diz assim: hoje chegaram-se a ele todos publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecador como ele. Para quem que Jesus estava contando essa parábola? Para os publicanos, os fariseus e os escribas. Quem que eram os fariseus? Os fariseus era uma seita religiosa. Foi os que deram mais trabalho para Jesus. Eles eram fanáticos, eles tinham mais desejo pela apolítica do que pelas coisas espirituais. Os fariseus, eles eram hipócritas. Jesus chamou eles de hipócritas. Por quê? Porque eles diziam uma coisa e era outra. Os fariseus, eles usavam na sua testa uma franja que tinha escrito as leis, que chamava filactérios, porque eles diziam que ele era melhor do que os outros, e dizia que ele estava ali para obedecer à lei. Os fariseus quer dizer separados. Eles se achavam que era só eles que deveriam ser salvos, que Deus não se agradava do pecador, só se agradava daqueles que obedeciam à lei, e ali estava incluído na lei de Moisés. Os fariseus, eles eram uma seita que pensava somente neles, gostava dos primeiros lugares na sinagoga. Eles oravam nas praças, se levantavam a mão, jejuava e dava o dízimo da hortelã. Jesus até conta ali, uma ilustração, que o fariseu foi orar no templo e o publicano. O fariseu dizia: obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse daí que é pecador. Obrigado porque eu não sou como os demais. Eles se achavam. E os escribas eram os responsáveis por cuidar da lei,
apresentar a lei, ensinar a lei ao povo. Era a responsabilidade deles, né, levar e ensinar e falar da lei, tipo o que Esdras fez lá no livro de Esdras. Mas tinha os publicanos. Quem que eram os publicanos? Aqueles que não tinham nenhuma afinidade com religião nenhuma. Eram os pecadores. Os publicanos, ele era tido como as meretrizes. E os judeus, os saduceus, os escribas, que eram os religiosos, não gostavam, não tinham simpatia pelos publicanos. Porque os publicanos, além deles ser judeus, ele trabalhava para o Império Romano. Porque quem tomava conta, quem tinha o domínio sobre a Judéia, eram os romanos. E os publicanos eram aqueles que trabalhavam para o Império Romano sendo judeu. Por exemplo, era judeu, trabalhava para o Império Romano, cobrando impostos do judeu para mandar para Roma. E o judeu detestava, não gostava, se indignava por causa dos publicanos. Mas era os pecadores que mais se aproximava de Jesus, que mais precisava de Jesus, eram os publicanos. Tanto que Jesus, ele chamou um discípulo dele que era publicano. Quem era? A gincana bíblica, quem que era? Rabi Nara. Publicano, primeiro ali o chamado, ali um dos discípulos primeiro foi Mateus, o publicano. O outro publicano que Jesus salvou foi quem? Zaqueu. Zaqueu era um homem publicano e ele era pior do que Mateus, porque Mateus ele só coletava. E Zaqueu, além dele coletava, ele era o chefe, ele era tido como um ladrão, e ele às vezes cobrava mais do que a lei pedia, ou do que a lei mandava. Zaqueu era odiado, mas Jesus um dia entrou na vida de Zaqueu, entrou na casa de Zaqueu, e ali mudou a vida de Zaqueu. E o versículo muito bonito, muito importante e maravilhoso é Lucas 19:10, quando Jesus ele olha para Zaqueu e ele diz assim para as pessoas que estavam ao seu lado: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Desses três tipos de pessoas, nós podemos comparar com publicano. Como diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo 1,15: fiel é esta palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar o pecador, da qual eu sou o principal. Você, irmãos, foi salvo, não porque você é bom, porque você era um pecador. Você é um pecador, mas não um pecador voluntário. Hoje o pecado é um acidente, como diz o nosso irmão Paulo: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E o apóstolo Paulo, um versículo que me chama a atenção, que diz lá em Romanos 5, versículo 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, que enviou Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecador. Jesus não esperou eu parar de beber, de usar a droga e de viver no mundão amar para enviar, não. Ele morreu mesmo quando eu estava lá no pecado, morreu por mim. Ele não me ama mais hoje do que me amava lá. O amor dele é sempre igual. O amor de Deus não muda. Então esse jovem, ele saiu de casa obstinado, ele gastou tudo que ele tinha, ele começou a padecer necessidade, a passar fome, ali a ser humilhado. De repente, no versículo 17, quando ele diz assim, no versículo 17,
e caindo em si, disse: quanto trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui estou perecendo de fome. Esse rapaz agora, depois de fome, a humilhação, ali tratando dos porcos, ele levanta a cabeça e ele cai em si, e ele começa a refletir na sua vida, vendo o seu eu. E eu imagino que ele começou a imaginar na sua mente, imaginando a sua casa e dizendo: nossa, eu tinha comida na hora certa, eu tinha o amor, eu tinha o carinho, eu tinha tudo na minha casa. Aonde eu fui parar? O que eu fiz? O que eu cometi de tão errado na minha vida? Ele caiu em si. Tem momento na nossa vida, irmão, que nós temos que cair em si. E nesse momento ele reconheceu que ele tinha errado. Ele reconheceu que ele tinha errado. Nós precisamos reconhecer quando nós erramos. Uma coisa que eu aprendi com o salmista Davi. O salmista Davi, ele errou, falhou. Vou abrir um parênteses aqui para falar sobre o salmista Davi. Ele errou, ele falhou, ele cometeu adultério, ele cometeu um assassinato. Só que quando Davi ele chega no Salmo 51, ele pede perdão para Deus. O salmista Davi, ele não chega diante de Deus apresentando justificativa e nem desculpa. Ele chega diante de Deus e fala: Deus, eu pequei, eu fiz o que era errado, eu pequei contra o Senhor. Davi, ele não jogou a culpa em Betseba, não jogou a culpa na carne, não jogou a culpa no diabo. Ele falou: não, o B.O. foi eu, o complicado foi eu errei, eu falhei. E Deus se compadeceu de Davi, perdoou Davi, e ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele reconheceu que era um pecador. A palavra de Deus diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7: se nós andarmos na luz, irmão, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E a palavra de Deus fala assim: se nós disser que não temos pecado, estamos mentindo, e a sua verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E no capítulo 2 fala assim, escreva essas coisas para que não pequeis. Não é para pecar, irmão, mas se pecar, ele sabia que nós ia pecar, mas se pecar, lembra que tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E no capítulo 2, versículo 1, ele fala assim: mas ele é a nossa propiciação, não somente por nós, mas pelo mundo inteiro. Propiciação é se colocar no lugar, é tomar o nosso lugar, porque nós era pecador e Ele morreu por nós, para que nós sejamos justificados e santos diante de Deus. Ele reconheceu que ele era um pecador, ele reconheceu. Mas não adianta somente reconhecer. No versículo 18, aqui no versículo 18: levantar-me-ei e terei com meu pai, e vou dizer: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Levantando-se, foi ao seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e o moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Imagina essa cena. O pai todo dia saindo na sacada, todo dia saindo ali para fora, olhando: cadê o meu filho? Quando ele vai voltar? Irmão, isso daqui não foi de uma hora para outra. Isso daqui, diz alguns estudiosos, pela parábola, pode ter levado 10, 15 anos para o retorno dele. Mas o que me chama a atenção, ele reconheceu que ele era um pecador, ele reconheceu que ele tinha errado, e ele se levantou, e ele foi até o seu pai.
Esse se levantou aqui é porque nós não podemos ficar prostrados quando erramos, quando nós tropicamos, porque Deus sempre está lá observando e dizendo para nós voltar. Levantou-se, ele levantou e foi ao encontro do seu pai. Se levantar e ir ao encontro do seu pai. Não ficou prostrado. No versículo 3, no versículo 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um do seu trabalhador. Aqui, primeiro, ele reconheceu, ele se levantou, se colocou numa posição, se levantou, ele foi até o seu pai, e aqui ele se arrependeu, porque a atitude, o comportamento que ele fala para o seu pai: nem precisa me tratar como um dos seus filhos, se você me fazer como um dos seus empregados, eu já estou feliz, eu já estou contente. A mudança da sua mente, aquele menino obstinado, lá no começo, que pediu a herança e gastou tudo, agora ele está chegando e dizendo: pai, pode me tratar, porque é melhor ser um empregado na sua casa do que viver lá no mundão. É melhor estar dentro da sua casa, os seus servos são melhor tratados do que aqueles que estão lá fora. O arrependimento, ele começa aqui, irmão, na mente. Por isso que Paulo fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Arrependimento não é remorso. Paulo, escrevendo lá em 2 Coríntios, e fala assim, ó: a tristeza segundo Deus produz arrependimento, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Nem toda tristeza produz arrependimento. Pedro, ele saiu chorando amargamente e ele teve uma mudança, uma transformação. Judas, ele saiu ali triste, mas ele foi se enforcar, remorso. E o arrependimento é uma mudança de mente que vai gerar uma transformação de atitude e comportamento na nossa vida. Por isso que Salomão, ele diz em Provérbio 28:13: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, esse alcançará a misericórdia. Sempre eu falo que o arrependimento, ele tem um caminho. Não é apenas uma tristeza pelo pecado, pela consequência do pecado, mas uma mudança. Se não acontecer, primeiro, o reconhecimento que é um pecador, que é uma pessoa carente da graça e a misericórdia de Deus, não pode alcançar a misericórdia. Semana passada chegou um rapaz lá no projeto e ele diz: eu estou aqui, mas eu não sou dependente. Eu falei: cara, você veio no lugar errado, porque aqui é para quem chegou no fundo do poço. Você não reconhece. Ele falou: eu não deu certo. Porque o primeiro passo, irmão, é reconhecer. Segundo é confessar. E terceiro é abandonar. Aí chega o arrependimento. Aí depois vem o batismo nas águas. E depois o batismo com o Espírito Santo de Deus. É uma caminhada, é uma sequência. Por isso que o filho pródigo, ele voltou para casa. Porque gerou um reconhecimento. Ele se levantou, ele confessou, e aqui ele se arrependeu. E ele voltou para casa dizendo: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Aqui prova o amor de Deus, tanto nessas três passagens bíblicas da ovelha, da dracma, no versículo 7, no 10 e no versículo 34, o amor de Deus,
a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus na nossa vida. Hoje eu falei para minha esposa, eu falei assim, hoje eu vou contar um testemunho meu. Eu não sou muito de falar do meu passado, mas hoje eu vou contar um testemunho. Irmãos, o meu pai era alcoólatra. O meu pai, ele batia na minha mãe, ele espancava a minha mãe. E nós éramos 5 irmãos. Um dia minha mãe tomou uma atitude e falou assim, olha, eu vou embora. E ela foi embora, levou 3 irmãos. E deixou eu e o outro irmão mais velho em casa. O meu pai chegou em casa, ali embriagado. No outro dia foi procurar vender a casa e veio aqui para o Paraná. Na casa da minha tia, que era a irmã dele mais velha, mais de idade. E ele começou a trabalhar ali na roça com meu tio, com a minha tia. E um dia de sábado ele foi para a cidade e se embriagou e voltou com 1 litro de cachaça, né, daquela teleco-teco. E de repente na tarde ali que acabou o efeito do álcool, ele foi lá na tuia onde que ele tinha deixado o litro de cachaça. E ele foi lá, tomou um litro de cachaça e ali na tuia tinha um veneno chamado Azodrim 40. Depois de 3 meses que ele tinha, que a minha mãe tinha largado dele, que ela tinha ido embora. E ele tomou uma decisão, se matou. Tomou veneno com cachaça e se matou. Deixou eu e meu irmão mais velho na casa da minha tia. Ninguém queria pegar nós. Nós éramos B.O. Mas como estava lá, a minha tia falou, deixa aí. Passou mais ou menos 1 ano, meu irmão sumiu, foi embora, nunca mais eu achei. Encontrei depois em 2019, mas não deu tempo, ele faleceu. E aí eu fiquei lá, aos 15 anos eu saí de casa. Aos 15 anos eu saí de casa, comecei a morar numa favela, comecei a beber, a se envolver. Com 21 anos, para 22 anos, eu entrei dentro de uma casa de operação, só o pó da rabiola. Cheguei, magro que dava dó, tanto fazia, veio de frente como de lado, parecia um caibro. Se eu tivesse um paletó listrado, parecia que era de uma listra só. Ruim. E eu cheguei lá, desapontado, triste, abandonado, não sentindo zero à esquerda. E eu falei, sem família, sem ninguém. Aí, jogando a culpa no meu pai, na minha mãe. E um dia, alguém falou, Deus é como seu pai. Eu falei, então eu estou na roça, estou perdido. Porque meu pai me abandonou, se matou. Para mim, meu pai é um covarde. A minha mãe sumiu. O que eu vou fazer? E o rapaz ainda pregou, lá em João 3, 1 João 3, versículo 1. Vede com grande amor nos concedeu o Pai, ao ponto de ser chamado Filho de Deus. Aí eu, com aquela mágoa no meu coração, mas lendo a palavra, meditando na palavra, porque é a palavra que liberta, que transforma. Não tem sistema, não tem ser humano que muda ninguém, a não ser isso aqui, irmão. Aí um dia, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, aí eu li no Salmo 27:10. Lendo esse salmo, aí Deus falou grandemente no meu coração, irmão. Me até emociona. Eu lembro desse dia como se fosse hoje. Uma vida triste. Aí eu caí no Salmo 27:10, que diz assim, o salmista: ainda com meu pai e ainda que a minha mãe me desampara, eu, o Senhor vosso Deus, jamais desamparei. Coloca para mim, Yasmin,
o Salmo 27:10. Esse versículo, irmão, mudou a minha vida. Porque se o meu pai e a minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Eu falei assim: coitado não sou eu, coitado não tem Deus, coitado é aquele que não tem Deus como seu auxílio, como seu ajudador. Hoje eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho meus irmãos que sumiu, hoje eu não tenho ninguém que vem me visitar, mas eu tenho Jesus. E eu tendo Jesus, eu tenho tudo. Hoje eu não tenho minha família, mas eu vou ter minha família. Hoje eu não tenho nada, mas um dia eu vou ter uma casa. E eu peguei isso para a minha vida. E hoje eu posso dizer a pregação do... Vede com grande amor nos concedeu o Pai, ao ponto do Filho de Deus. Hoje eu posso dizer, como o apóstolo Paulo disse em Romanos 8,15: Ele não nos deu um espírito de escravidão, mas um espírito de adoração, o qual nós podemos clamar: Abba, Pai. Hoje eu tenho minha casa, hoje tenho minha família, hoje tenho minha filha, hoje eu tenho meu filho, hoje eu tenho uma vida, hoje eu tenho moralidade, hoje eu tenho dignidade. Hoje aonde que eu chego é pastor Hamilton para lá, pastor Hamilton para cá, perdi o nome, porque Deus restituiu a minha vida. Eu estava longe, mas eu cheguei perto. Eu estava perdido, mas eu fui achado. Hoje eu posso me alegrar. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é Pai amoroso. E eu quero dizer para você nessa noite, se você ainda não aceitou Jesus, você precisa aceitar, porque a palavra de Deus diz lá no Evangelho de João, fala assim: Ele veio para os seus, mas os seus rejeitaram, mas todos quanto o aceitaram, deu o poder de ser chamado filho de Deus. Nem todos é filho de Deus, irmão, são criatura. Para ser filho tem que aceitar, confessar com a boca e crer com o coração.